Nesta emissão vamos debater o futuro das fraldas do Marão em 2 painéis de conversa, com pessoas que conhecem bem estes terrenos, as gentes e as potencialidades destas localidades em plena Serra do Marão. Eu não sei quantos graus estão por aqui, se vocês souberem podem ajudar-me, mas está frio, o tempo está cinzento e não chove nesta altura, mas ameaça, pelo menos por agora. Enquanto escuta esta emissão, transmitida em toda a rede de emissores da NFM, pense se não fará sentido vir até aqui conhecer esta iniciativa, degustar o menu tradicional e até comprar produtos locais, genuínos da terra, para como então os enchidos, fumeiros, o mel, as compotas e o artesanato. Vamos à conversa, nesta primeira parte do painel Fraldas do Marão. Que futuro? Temos como convidados Rui Leite, o presidente da União de Freguesias de Olo e Canadelo, José Magalhães, presidente do CLAP, Centro Local de Animação e Promoção Rural, e Liliana Abreu, responsável pelo projeto Enredarte. Começo por si, presidente da Junta de Freguesia desta União de Freguesias de Olo e Canadelo. Antes de mais, não está aqui no meu guião, mas porquê Fraldas do Marão? Antes de mais, bom dia, João Vinhas, e obrigado por ter aceito o convite por nós lançado à Rádio NFM para participar nesta iniciativa. Quero também cumprimentar o painel aqui comigo presente, a Liliana e o José Magalhães, e o nome Fraldas do Marão precisamente porque as 5 freguesias estão nas Fraldas do Marão, estão no sopé da... E podem ser fraldas ou faldas, não é? Exatamente, pode ser fraldas ou faldas do Marão, exatamente porque estão situadas no sopé da montanha. Como é que surgiu esta iniciativa, esta ideia de criar uma Feira das Papas? Esta iniciativa surgiu já há 9 anos atrás, porque nós na altura sentimos a necessidade de como sabe também, antes disso, geograficamente a freguesia do Olo e Canadelo, fica numa zona mais deprimida do Concelho de Amarante. Não é ponto de passagem, quem tiver que vir o Olo quem quiser vir a Olo... Não é por isso que se chamam fraldas, não é? Não é por isso que se chamam fraldas. Quem quiser vir a Olo tem que vir a Olo de propósito, porque não é passagem, então sentimos a necessidade de promover a freguesia do Olo, promover os nossos recursos naturais e então chamar a atenção da população da freguesia do Olo e também dinamizarmos um bocado a atividade económica das gentes daqui das terras de Olo. E a ideia surgiu numa conversa, fomos falando até com o José Magalhães na altura. Surgiu então a ideia de fazermos a Feira das Papas, o que felizmente correu muito bem e nem sabíamos que tal iniciativa ia ter o sucesso que teve, felizmente. Mas já há aqui essa tradição das papas, é isso? Exatamente, também era uma tradição muito antiga, a freguesia do Olo é uma freguesia essencialmente rural e as papas, os nossos antepassados, é aquele prato robusto, aquele prato quente de inverno e que os nossos antepassados necessitavam também para aquele trabalho árduo do campo. Aproveitavam os caldos, a farinha de milho que vinha também da terra, da agricultura, e era um prato típico aqui da terra. E também já estava-se a perder um bocado esta tradição e também pretendemos com isto reavivar a tradição das papas. Quando falaram sobre isto, quando nessas primeiras conversas sobre a criação de uma Feira das Papas, imaginaram que podia crescer para esta dimensão? Não, nunca imaginámos. Isto foi há 9 anos atrás, mais jovens, mais sonhadores e prontos para novos desafios, mas nunca na vida pensámos que ia ter a dimensão que felizmente teve. Portanto, vale a pena sonhar? Vale a pena sonhar, é isto que eu digo aos jovens e este convite também para este debate, que Fraldas do Marão, que futuro, é precisamente isto, lançamos o tema e também queremos dizer com isto aos jovens que acreditem e também começar a lançar este debate das Fraldas do Marão, do meio rural, e para que eles também acreditem, sabem que isto não é um tema que está esquecido, que está adormecido, precisamente começar a agitar este debate. E isto acaba por potenciar também a economia local? Exatamente, também é uma das vertentes. Convidamos a população local da freguesia a colaborar nesta iniciativa. Damos os stands para eles explorarem com os seus petiscos. Os produtos escoam, também convidamos a população a colocar os seus produtos excedentes à venda nas banquinhas na feira.
E tudo isto anima na animação da economia local da freguesia. Vamos juntar a este painel José Magalhães, o presidente do Centro Local de Animação e Promoção Rural. José Magalhães, fala-nos lá do projeto Ativar Rural. Muito bom dia a todos, também aqui aos colegas do painel e aos auditores, e obrigado pelo convite. Primeiro, dizer que o CLAP é uma entidade que nasceu, vai fazer 25 anos para 2016. Portanto, muito antes da Feira das Papas. Muito antes da Feira das Papas. E arrancámos exatamente, como diz o nome, Animação e Promoção Rural. Na altura, pretendíamos intervir aqui na animação destas terras rurais e intervir também numa perspectiva de desenvolvimento local. Entretanto, foi uma instituição que foi caminhando, se tornou também mais interventiva na área social e, portanto, criamos aqui um conjunto de valências para dar respostas, enfim, às crianças, aos idosos, ter aqui, portanto, uma intervenção mais social. Efetivamente, e com esta situação atual que passa o país e que passam vários países de crise, de complicações, de imigração, de abandono do meio rural, o CLAP tem de novo vindo a apostar nestes últimos 2 anos numa intervenção ainda mais vincada no desenvolvimento rural. E daqui lançamos este desafio do Ativar Rural, que foi um projeto, enfim, que teve também o apoio da Fundação EDP, que é, no fundo, tentarmos encontrar projetos coletivos, projetos que tenham raízes históricas e até em termos económicos nesta região, e como é que podemos reanimar, relançar, reativar, para que se tornem projetos que possam trazer mais valias em termos de rendimentos complementares às populações, em termos de, eventualmente, de criação de emprego e, sobretudo, com esta perspectiva de que as pessoas possam vir a manter aqui, viver daqui, ter a capacidade de viver e trabalhar nas suas terras. E esses projetos são, por exemplo, conseguimos identificar a área da tecelagem, por exemplo, numa freguesia aqui vizinha de Fridão, em que trouxemos e implicamos neste processo uma arquiteta designer, enfim, a artista que neste momento já tem algum sucesso ao nível internacional, a arquiteta Cristina Rodrigues. E que vai estar com uma peça com participação de tecelagem daqui, desta região, em Manchester, não é? Exatamente. Vamos, através dela, ela vai fazer uma peça que não só que vai já estar em exposição agora no próximo mês de abril em Alcobaça, que depois vai passar por Manchester. A ideia é que na Catedral de Manchester fique em permanência uma peça a partir e com a colaboração das tecedeiras de Fridão. E depois temos também já marcado uma exposição no Rio de Janeiro, para os 450 anos do Rio de Janeiro, também com a Viola Amarantina, que não é aqui desta zona, mas que é da Amarante. E, portanto, este é um projeto artístico de promoção de coisas que são boas aqui na terra. E isto é uma parceria que estamos a ter com a Câmara, e que a Câmara está a financiar esta parte mais artística e de promoção da Amarante. E de que modo é que, por exemplo, no que toca a isso da tecelagem, estão a fazer o levantamento exaustivo em Fridão? Repare, o que eu ia dizer é que depois o que estamos a trabalhar é como, primeiro, estas tecedeiras, e neste momento já temos um grupo de 14 tecedeiras a trabalhar numa oficina de projetos, que vão colaborar na montagem destas peças artísticas, mas simultaneamente estamos a apostar em novos produtos de tecelagem para que essa gente, enfim, possa vir, com a ajuda destas exposições da própria artista, que está disposta a dar o nome dela, a ver se lançamos novos tipos de produção de tecelagem para que essas 14 tecedeiras possam vir enfim, eventualmente ser um futuro negócio, um futuro rendimento complementar ou até o próprio emprego delas. E não é difícil encontrar pessoas que estejam interessadas em participar neste tipo de iniciativas, voluntários até? Não, neste caso não é difícil. Nós temos, a freguesia de Fridão tem cerca de 120 tecedeiras ainda com capacidade de trabalhar. Portanto,
portanto há uma longa tradição na tecelagem. Neste momento temos já um grupo, como disse, de 14 que estão dispostas a avançar com esta iniciativa. Há este assunto, mas há o assunto dos produtos locais, e esta feira é também um exemplo disso, como feirinhas que nós organizamos, como queremos no futuro levar estes produtos para as áreas urbanas. Temos aí algumas parcerias com a Maia, com o Porto, com algumas freguesias de Lisboa. Portanto, a nossa ideia é de agora o próximo passo também é organizar aqui os produtores, ajudar, enfim, a legalizar, a certificar os produtos, no sentido de poder mais facilmente o vender lá fora. E a ideia é levar daqui para fora também, não só trazer cá as pessoas, mas levá-los daqui para fora? Isto, por exemplo, esta iniciativa como as Papas de Dolo é um bocado nesta perspectiva que nós há 9, 10 anos conversámos aqui, aliás, numa comissão social interfreguesia onde nasceu esta ideia. E é um bocado o desafio de se interrogar o que é que pode mobilizar as populações locais e atrair populações externas, não é? E, portanto, isto é um exemplo, como outros, a Festa da Castanha em Canadelo, a Festa das Coibas em Rebordelo, enfim, as iniciativas que hoje, por exemplo, em Redarte e Viver Canadelo dinamizam aqui. Como é que podemos arranjar coisas que mobilizem as populações e ao mesmo tempo seja atrativo para pessoas de fora, cá dentro? Na opinião do José Magalhães, há muito potencial histórico e até económico nesta senhor. Nós identificamos a tecelagem, os produtos locais, e temos agora um terceiro tema que agora vamos atacá-lo, que é o Rio Olo. O Rio Olo é ouro que temos aqui. É o rio que atravessa 5 freguesias, portanto é algo comum para as freguesias. É um espaço que já foi um espaço económico importante, que foi a produção, a transformação das cereais em farinha, não é? Os nossos moinhos foram antigamente uma atividade industrial, uma atividade económica importante. É a questão da energia, a mini hídrica do Olo, que está desativada, e que foi daí que em 1917 arrancou a energia das primeiras conceiras que foi eletrificado no país através desta mini hídrica. É a intenção da Câmara de relançar ou de pôr de novo a funcionar a produção de energia com a mini hídrica em 2017, aliás até para festejar o centenário desse acontecimento. E com isso, à volta do Rio Olo, nós temos aí alguns projetos interessantes em que já envolvemos aqui as universidades, que é, por exemplo, virmos a criar um corredor ecológico desde a Foz até a Ribeira de Beja, em Canadelo, no sentido que se possa fazer uns circuitos a pé, em bicicleta, não sei quanto, reorganizar os espaços de pesca, criar, eventualmente, paralelo ao rio, uns lagos para a produção de trutas e a pesca de trutas, enfim, montar algumas iniciativas, recuperar alguns moinhos, instalar eventualmente junto do moinho, em parceria com alguma padaria, por exemplo, da Vila Chão do Marão, para produzirem o pão, ou seja, poderem ver como é que se transforma o cereal, o milho, em farinha. Logo ali ao vivo? Logo ali ao vivo. Enfim, é uma iniciativa à volta do rio, mas que depois pode agregar um conjunto de iniciativas privadas à volta do rio. A nossa estratégia é pegar algo coletivo que diga às populações, que diga às comunidades, tentar alavancar essa ideia e a partir daqui tentar fazer com que apareçam, enfim, variadíssimos projetos da iniciativa privada. Sempre tudo na perspectiva de fazer com que haja possibilidade de que as pessoas possam viver e trabalhar na sua terra. Vamos juntar a este painel de conversa Liliana Abreu, responsável pelo projeto Enredarte. Bom dia, Liliana. O que é isto do projeto Enredarte? Bom dia, João. Bom dia aos meus companheiros de conversa e bom dia a todos e todas que nos ouvem nesta manhã. O que é isto do projeto Enredarte? O Enredarte surge já, penso eu, nesta perspectiva de Fraldas do Marão, que futuro. Eu não estou e nós não estamos cá há 25 anos ou há 10, nesta perspectiva de pensamento das Fraldas do Marão e de uma zona um bocadinho mais abrangente, já que trabalhamos em mais freguesias do que estas. Nós temos cerca de um ano associado à Associação Viver Canadelo, que já trabalha nesta zona há cerca de 5, 6 anos. No entanto, é um projeto que se assume já numa consequência de trabalho destas entidades que estão aqui e de outras que falarão contigo hoje.
seja, nós chegamos já com um trabalho realizado e com um trabalho de louvar e de mérito, e agora olhamos e pensamos que futuro é que há neste trabalho. Por isso é que o nosso nome e uma das nossas bandeiras é exatamente a rede. Ou seja, nós queremos trabalhar uma consciência comunitária através da arte, queremos trabalhar esta ideia do empoderamento das populações e achamos que o melhor veículo para fazer é através da arte e da própria tradição local e criar uma rede, porque esse tem sido uma das grandes dificuldades que encontramos com os olhos frescos de agentes externos que acabamos de chegar ao território. Sentimos necessidade em que todo o potencial que existe, nomeadamente nas Fraldas do Marão, consiga comunicar entre si, ou seja, temos um potencial económico fantástico associado a uma tradição, associado a um saber histórico, associado a um património natural, como falava aqui o Zé. Falta-nos, na nossa perspectiva, uma ligação e é nessa perspectiva que nós aparecemos e também queremos, num contexto comunitário, fazer essa ponte, essa rede entre os vários agentes. As Fraldas do Marão são o vosso espaço de ação? Um deles. Nós trabalhamos neste momento em 17 freguesias, tivemos neste primeiro ano cerca de 6.023 beneficiários, 6.023 pessoas que participaram nas nossas... Quando falam em beneficiários, o que é que quer dizer com isso, exatamente? Traduzo. Pessoas que estão nos nossos 4 eixos de intervenção. Nós, sucintamente, temos uma rede rural de artes, damos formação semanal, é um espaço privilegiado em podemos estar todas as semanas com as pessoas. Temos 10 grupos de teatro alocados a nós, temos dança, temos apoio ao estudo, temos aulas de ginástica, ou seja, a arte aqui é bem mais abrangente. Tudo que, quando chegamos ao local, percebemos que as pessoas querem e necessitam, é isso que nós criamos. Portanto, Rede Rural de Artes, as nossas aulas, a nossa formação. Temos uma agenda cultural rural, que fez cerca de 128 atividades durante o ano de 2014. Depois fazemos recolha do património, ou seja, já temos um documentário, temos cerca de 7 registros agora editados. Tudo isto num ano? Tudo isto num ano, sim. E ainda a parte das residências artísticas, nesta perspectiva de criar fluxos, paralelamente a um trabalho que o José também falava, a ideia é trazermos artistas para cá, de forma a que repensem ou que ajudem-nos a trabalhar o património imaterial local e que disso surjam conteúdos artísticos que depois saiam e que levam o nome do nosso lugar. Foi fácil convencerem as pessoas a começarem a participar naquilo que vocês tinham em mente? Na maioria das vezes, sim. Eu acho que a parte até mais fácil é fazer com que as pessoas queiram participar, porque venham ao encontro da vontade das pessoas. Por acaso o Oli Canadel tem sido um exemplo nesse aspecto, ou tem tido mais especificidade pelo seu espaço geográfico e por uma série de condições. Temos tido um bocadinho mais de dificuldade em começar a parte da formação. No entanto, agora estamos com um trabalho de reconhecimento populacional, um trabalho porta a porta, de entender qual o sonho das pessoas para a freguesia, e achamos que com este tipo de infraestruturas ou de ferramentas de conhecimento conseguiremos pôr... Portanto, vocês saem à rua, vão falar com as pessoas, envolvem as pessoas desta forma? Sim, a nossa grande porta de entrada, ou os nossos grandes parceiros... E temos que perceber que aqui muitas das pessoas já têm uma idade avançada, algumas já terão uma idade avançada. Sim, é verdade. É um dos nossos públicos-alvos, de facto, são as pessoas mais idosas ou com mais experiência. No entanto... E o desafio é trazer depois os filhos dessas pessoas a participar nestes eventos. As famílias todas, normalmente, em termos da rede, da parte da formação, temos famílias inteiras a fazer as atividades. Em grupos de bombos conseguimos ter o primo, a prima, o tio, a avó, o avô, vai toda a família. Toda a gente bomba. Toda a gente bomba. Toda a gente teatra, toda a gente dança. Ou seja... mas é interessante que nós agora fizemos a nossa avaliação e percebemos que cerca de 40% do nosso público tem menos de 25 anos. Ou seja, temos sim uma população envelhecida, mas também temos um público jovem que quer muito fazer coisas. É como dizia ali o José Magalhães há pouco, as pessoas acabam por perceber que aqui há condições para poderem viver da terra, não é, José Magalhães? Mas temos, sobretudo, esse é o nosso desafio, é animar, dinamizar... E mostrar às pessoas que existe essa capacidade. Claro que nós temos aqui um potencial enorme e valorizar este potencial e incutir também nos jovens que isto não é uma imagem miserável, não é vergonhoso viver, é um luxo vivermos aqui nessa terra. Quando vem gente de fora, e por isso também é importante gente com outro olhar que venha do meio urbano, que comece a se instalar aqui, porque essa gente procura
o sossego, procuram um tipo de vida diferente, muito mais próxima com a natureza, e isto é um luxo, viver nas faldas do Marão, e é isso que temos que transmitir. Digamos que nós que vivemos da cidade, chegamos aqui e percebemos que seria tão bom vivermos aqui sem as complicações da cidade. E nós temos que dizer isso a estes jovens que ainda, os poucos que ainda vivem por cá, temos que lhe dar essa mensagem, e simultaneamente aqui há uma corresponsabilidade do setor político, do poder autárquico, mas também da sociedade civil, como nós e outras entidades, para também criarmos estas condições. É verdade que continuar a manter o mínimo de serviços aqui, se não usar, tem que a Junta de Freguesia se desenrascar em encontrá-los, fazer dinamização cultural, como está a fazer o Enredarte. E a Junta de Freguesia desenrasca-se? Desenrasca, a Junta de Freguesia desenrasca. Nós, por exemplo, em Ouro e Canadelo, nós temos o posto dos Correios, onde pagamos as reformas, fazemos todo tipo de pagamento de serviços à população, como é uma população bastante envelhecida. Criamos ainda aí um serviço que é de acompanhamento da nossa administrativa, aquelas pessoas que estão só, isoladas, que necessitam de ir ao médico, necessitam de ir tratar de algum aspecto mais burocrático, financeiro, social. A nossa administrativa acompanha as pessoas nessas diligências. E claro que temos que também, nós, juntas de freguesia, cabe-nos a nós, penso eu, nestes meios rurais, ser o catalisador de desenvolvimento das freguesias, não é? E incentivar depois a comunidade civil a promover e a dar esses passos importantes que são necessários para que as freguesias possam funcionar e se possam desenvolver. E nós, precisamente por isso, é que estamos aqui e é que queremos lançar este tema para debate, para que as pessoas reflitam no meio rural, que é possível viver no meio rural, que é possível. Nós temos os recursos, nós temos o rio, como falou o José Magalhães, temos a montanha, temos a floresta, temos é que potencializar estes recursos. Temos as papas, temos é que potencializar estes recursos mas temos, nós junto à freguesia, cabe-nos, neste caso aqui, por exemplo, alertar e chamar a atenção. Agora não temos capacidade de alancar com um projeto destes, mas cabe-nos nós agitar aqui as bandeiras e chamar... Mas eu já vou perguntar ali à Liliana Abreu quem são os seus parceiros, os vossos parceiros na Enredarte. Estou aqui dois à minha frente. O nosso grande parceiro são as juntas de freguesia e nós decidimos-lo conscientemente. A junta de freguesia e o trabalho em parceria com a Enredarte também o vemos com uma consciência de partilha também de saber, ou seja, nós consideramos que os presidentes de junta e o executivo de junta é o poder local e de facto são os que mais poder têm na mudança da vida da população, porque é a consciência da proximidade. Portanto, todo o trabalho que fazemos queremos que seja feito realmente com consciência mútua e que depois, entre freguesias, consigamos trabalhar em conjunto e depois, não encontrando aqui nivelamento de parceiros, mas num segundo olhar, trabalhamos com todos os agentes locais. A Câmara Municipal, obviamente, tem que ser também um parceiro, porque acreditamos que isto também é uma responsabilidade pública, porque o trabalho de animação que falávamos é um trabalho, é o nosso trabalho, mas é no fundo a nossa desculpa para estarmos no lugar e para trabalharmos este empoderamento local. E de facto, as pessoas, antes de podermos pensar numa sustentação económica ou a par disso, tem que haver uma formação cívica. Nós podemos ter um potencial fantástico à nossa frente, mas se não conseguirmos ter um olhar sobre ele de o reinventar, e isso não pode ser só agentes externos que o trazem, nós temos que fazer com que a população ganhe autonomia para se poder reinventar, porque de facto as fraldas do Marão, se não for reinventada, ou se não forem reinventadas, não tem futuro e não pode estar alavancado a elementos externos. Nós temos só que trazer as ferramentas e por isso é fundamental que consigamos fazer esse trabalho. Portanto, os nossos parceiros trabalham muito neste nível, as juntas de freguesia, a Câmara Municipal, o CLAP é um parceiro de excelência, nas fraldas do Marão temos trabalhado bastante em conjunto e depois temos algumas universidades que estão connosco, o IELT, o Instituto da Literatura Tradicional, depois um sem número de parceiros, companheiros e amigos que se apaixonaram também. E sem apoios isto morre, não é? Sem apoios isto morre, sim, mas essa é uma preocupação premente, não é? A parte financeira. Mas acho que sem apoios de rede isto sim morre. E hoje mais. Mas não podemos falar em morte porque só tem um ano. Morrer à nascença é complicado. Pois é. E nós nem sequer conseguimos pensar nisso. No entanto,
Volto aqui à conversa com o Rui Leite, o presidente da União de Freguesias de Olo e Canadelo, porque sei, e falou agora mesmo disto aqui a Liliana, a UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, acompanha alguns projetos no terreno. Há potencial económico, por exemplo, num outro assunto, nas pedreiras de calcário de Canadelo? Pronto, nós em parceria com o CLAP e com o projeto que o CLAP está a promover, convidámos, aliás foi na altura o CLAP que convidou a Universidade de Vila Real do Estado a vir visitar e como te dizia a Liliana, com os olhos, também é preciso alguém que venha de fora e nos consiga, às vezes há coisas por nós que nós passamos todos isso. Ajudar a perceber de uma forma mais técnica. Exatamente. Pronto, e eles levaram então, ficaram de analisar a pedreira de calcário em Canadelo. Vão fazer um estudo de análise, ver se há possibilidade económica de voltar a reabrir a pedreira de Canadelo. Também temos em Canadelo também os fornos da Cal, também um local em Sobrino, não é? Sim, um local de interesse. Eu estou também, conhecedor da zona. Já vi que sim, ainda muito bem, estuda muito bem a lição. Pronto, é precisamente estes pontos que estão adormecidos que nós pretendemos reavivar e dar a conhecer ao exterior, porque nós temos futuro e eu acho que, para ser o sonhador, mas o futuro passa por estes meios, por este ponto. Nós, em Olo, as Faldas do Marão, indústria, nós temos que escolher o nosso caminho. A indústria não é viável aqui nestas zonas, não é? A agricultura também é uma agricultura de subsistência, também não é viável. O nosso futuro passa precisamente por isso, por promovermos os nossos produtos, nossos recursos. E é possível naturais, preservar e reativar. E reativar, precisamente, criar aqui uma parceria. Agora, a Liliana falou muito bem, isto é um projeto interfreguesias, tem que ser um projeto global, não pode ser um projeto do Olo e de Canadelo, tem que ser um projeto que englobe as Faldas do Marão, e não só as Faldas do Marão, a outra parte também, Sancha, Abodel. Tem que ser um projeto, como o próprio projeto Enredarte, um projeto de rede em que nós possamos, em todos. E estou convencido que há umas novas mentalidades. Antigamente pensava-se muito no nosso quintal. Havia muitas envisidades e um projeto era só para nós e não dizemos a ninguém, andávamos caladinhos com o projeto até ao fim. Não, nós já temos que divulgar os nossos projetos, as nossas ideias e com a nova mentalidade autarcas. Sem receios de serem copiados. Exatamente. E o que é bom é para copiar, não é? Nós, pronto, a Feira das Papas foi uma... Até porque se copiarem têm sempre a oportunidade de dizer nós fizemos primeiro. Não, primeiro, como agora vou dizer. Não, mas a Feira das Papas foi uma das primeiras feiras locais que se começou a fazer e a partir daí todas as freguesias, e bem, do meu ponto de vista, começaram também a criar a sua própria feira das coives, da castanha, de outras coisas, e o que é bom é para partilhar, e assim o nosso futuro passa precisamente por isso, é nós partilharmos, é nós unirmos-nos em rede, e quanto mais a escala for maior, mais possibilidade temos de sucesso. Falou aí na castanha, Canadelo tem fama de ter boa castanha e a Feira da Castanha em Canadelo também começa a ganhar alguma dimensão? Exatamente, a Feira da Castanha em Canadelo fizemos lá agora em novembro, em parceria com o CLAP, foi um sucesso, correu muito bem mesmo. Em Canadelo não é só castanha, temos a azeitona Canadelo é uma azeitona de excelência, há lá muito, eu conhecia Canadelo, mas agora começo a conhecer mais profundamente, há lá muita oliveira mesmo, uma oliveira de qualidade. E porque não criamos a marca Azeite de Canadelo, começamos a incentivar as pessoas também na produção do azeite, da castanha, porque Canadelo no azeite, por exemplo, eu acho que criámos-lhe a marca Azeite de Canadelo, eu acho que nós mesmo em Canadelo há condições de começar também a algum desenvolvimento económico. E Olo, aproveitamos agora aqui, infelizmente houve um incêndio que destruiu toda a floresta. Agora reflorestar e pensar, antes de pensar em outras atividades económicas para a floresta, a criação das ervas aromáticas, de ervas medicinais, outras coisas, temos que começar a fazer esse estudo, porque senão, se for o Estado demitiu-se das suas funções da floresta, não é? de reflorestar. A floresta vai crescer através do abandono e para a nossa geração já não vai haver mais recursos. Temos que nós agora a reinventar a floresta, a estudar o que é que seria melhor para a floresta, criar talhões para sobreiros, para olivais, ervas medicinais, sei lá, mas temos que começar a preparar e a estudar esses projetos. Claro que já não vai ser para nós, mas vai ser para os nossos filhos. Ainda podem ser para a atual geração. Sim, também.
E José Magalhães, foi se calhar por isso que o CLAP realizou uma sessão sobre fundos para a agricultura e desenvolvimento rural. Este quadro comunitário Portugal 2020 pode trazer benefícios para esta região? Nós queremos, enfim, incentivar e informar de todos os meios ao nosso alcance para trazer para cá, e tudo que possa vir para cá temos que, de maneira coletiva, em rede, que isto é fundamental, fazer tudo para trazer para cá apoios. Isto não é assim tão fácil, não é? Porque a propaganda é dizer que vem aí milhões e milhões e milhões, mas os milhões acabam sempre nos mesmos sítios, e para estas zonas é complicadíssimo. Desde logo pelas regras do jogo, porque uma coisa é dizer há dinheiro para apoiar não sei quanto, mas quando vamos ver as regras do jogo, pouca gente se pode candidatar a algumas coisas. Nós queríamos apostar, e é uma das coisas que vamos insistir, e até na continuidade deste nosso programa do Ativa Rural, é fazermos a máxima de coisa em parceria, em consórcio. Aliás, a nova figura que nós iremos apostar é muito trabalhar em consórcio. Consórcio, no sentido que entidades da sociedade civil, entidades públicas, entidades culturais, associativas e etc., se mobilizem em conjunto em projetos com a maior dimensão, com a maior abrangência, e consórcios que eu quero que sejam a doer, ou seja, porque as coisas, as parcerias de simpatia, porque somos todos bonitos e simpáticos, encontramos de vez e fazem umas coisas giras. E dizer umas coisas giras, não é? Outra coisa é doer no sentido que toda a gente tem que participar ativamente, ou com dinheiro, ou com savoir-faire, ou com meios, enfim, cada um traz o que pode, mas tem que toda a gente trazer alguma coisa para esse projeto. Claramente o projeto que nós queremos desenvolver e vamos propor no próximo mês desenvolver em Olo é um projeto de consórcio, quer dizer, não há nenhuma entidade que vai pegar nisso. Esta questão dos produtos locais é uma questão de consórcio, ninguém vai pegar individualmente disso, não é? Portanto, essa tem que ser... nós estamos condenados a trabalhar juntos para ter sucesso. Até porque privilegiam a economia social. Exato, temos que privilegiar a economia social e esta criatividade. Nós temos que ter muita criatividade para reinventar coisas. Nós temos que reinventar aqui o espaço, como dizia a Liliana há bocado. Temos que dar há coisas que nós podemos ir buscar, a história de coisas que já se fizeram cá, mas temos que lhe dar, eventualmente, outra forma, outro uso, outra maneira de abordagem, para estar sempre nesta perspectiva que eu carrego, assino, sublinho, que é arranjar tudo para que as pessoas possam continuar a viver e trabalhar nestas nossas terras, e viver nestas terras é um privilégio. E trazer gente nova, porque exatamente, a população está a envelhecer aqui nas Faldas de Marão. Exatamente, o que está a acontecer neste momento, até de novas pessoas urbanas. Aliás, nós temos um programa em parceria com a Confederação Nacional de Jovens Agricultores, no sentido de também abrir as nossas portas a gente do urbano, jovens, casais ou não, que queiram se instalar nessa nossa região rural, dar-lhes todo o apoio, não só arranjar um terreno, ou uma quintarola, ou uma casa para restaurar e não sei quanto, mas acompanhar mesmo e criarmos as condições para que isto seja atrativo. Seja atrativo com condições que possamos dar de serviços sociais, serviços de proximidade, a questão dos correios, do multibanco, do espaço para guardar as crianças, do ATL, não sei quanto, coisas que já tiveram mais sucesso. Vamos ter que voltar a trazê-los e a reinventar o apoio aos idosos. Temos que reinventar coisas do apoio aos idosos, porque, repare, isto vai ser um problema dramático nos próximos anos. Nós temos aqui uma população idosa, que é uma população que nunca teve apoios sociais. Aliás, ela recusa apoios sociais, tem a teimosia de continuar a viver autonomamente, e isso é bom, por um lado, é bom para todos e para eles. É o tal envelhecimento ativo, enfim, que eles não chamam assim, mas na prática é isso. Agora, esta geração de idosos que elaborou toda a sua vida, dura e não sei quando,
está a chegar ao fim. Mesmo eles querendo continuar a ser autónomos, não vão poder, as forças já não chegam, não sei qual. E depois é difícil conseguirem convencer os filhos a ficar por cá. Não, os filhos já não estão cá. Esses já emigraram há muitos anos. É que muitas vezes estes idosos, nós vamos ter idosos cada vez mais incapacitados, com reformas miseráveis que não dá para pagarem apoios sociais, sem retaguarda e por aí fora. E nós que estamos no local temos uma responsabilidade acrescida, que nós não podemos virar as costas nem dar respostas vagas, não é? Vamos ter que dar respostas a esta gente. E se esta gente não tem recursos para contribuir, o Estado não apoiando e não havendo discriminação positiva para quem intervém no meio rural. Repara uma coisa, intervir no meio rural, por exemplo, para nós, a nossa associação, significa, para qualquer iniciativa, nós temos que utilizar transportes. Para fazer uma iniciativa com as crianças, transporte, com os idosos, transporte. Ninguém nos paga isso. O peso dos transportes, os custos, não só da gasolina, mas depois são estes caminhos que, enfim, os carros ao fim de 1 ano ou 2 anos não saem do mecânico, e ele agradece, não, o mecânico, mas nós não. Nós, por exemplo, temos acordos com o Estado e pagam-nos tanto a nós como uma entidade em Lisboa. Não é? Mas a entidade de Lisboa tem os seus funcionários que andam a pé, porque vão tratar ali num prédio e apoiar os idosos. Nós, para qualquer coisa, precisamos disso. Portanto, vamos ter que arranjar aqui soluções, não sei se é do Estado ou da própria autarquia, para haver aqui apoios complementares. Porque senão, o nosso apoio solidário, social, vai matar as nossas instituições. Claro. Porque nós não vamos ter capacidade de dizer a um idoso, não, olha, desculpe lá, mas está cheio, vai para a lista de espera, não sei qual. Nós no meio rural não temos lista de espera. Se vem um idoso pedir-nos alguma coisa, nós temos que responder. Porque estamos cá no terreno, estamos cá a dar a cara, não somos uma entidade, enfim, que se refugia atrás de, opa, o computador diz que não sei qual. Mas depois, ao aceitar esses idosos... Até porque aqui a internet nem sempre funciona em condições também. mas esses idosos, mesmo aceitando esses idosos depois nas nossas atividades, nas nossas instituições, nos serviços sociais, ele não tem capacidade de nos pagar. Portanto, nós vamos ter que os aceitar, eles não têm capacidade de pagar, o Estado não paga. Se nós teimamos nisso, as nossas instituições a prazo não têm capacidade de sustentabilidade. Isso é um assunto sério para os próximos anos. Eu volto aqui à Liliana Abreu. Qual tem sido o papel da Associação Viver Canadelo e Serra de Marão? Eu penso que o papel da Associação tem sido exatamente ir ao encontro de alguns dos valores que se tem falado aqui. Esta ideia tem sido um grande combate, acho que lhe posso chamar mesmo este nome um bocadinho mais violento, no trabalho efetivo de uma ideia de parcerias. Agora vou pegar aqui porque eu acho que é bastante importante o que o Zé estava a falar, nesta ideia ou de consórcio ou de parcerias efetivas, e trabalhar não só os nossos elementos fortes, porque é muito fácil sermos parceiros ou sermos companheiros de trabalho quando olhamos para as nossas qualidades, mas sim entendermos as nossas fragilidades também. E acho que a Associação Viver Canadelo tem tentado também levantar estas questões e trabalhá-las num contexto rural. Uma das maiores características desta associação é, de facto, conhecer as pessoas pelo nome. Tem sido sempre um dos seus orgulhos, e eu aqui falo em nome de muito mais gente. Eles neste momento estão a caminhar, não é? Cerca de 200 aqui por Olo, com a caminhada que é habitual aqui nas Papas. Mas, de facto, conhecer as pessoas e conseguir ser a ponte entre a vontade da Dona Maria, que está a viver em Mouquim e que nunca tem a possibilidade, se calhar, até de falar, muitas vezes até com o próprio Presidente da Junta, pela dificuldade geográfica, e muito menos com a Câmara Municipal, ou até tem mais dificuldades em comunicar. A essas pessoas faltava até a autoestima, não é? Sim, e mais do que isso também saberem que será mais fácil falar dos seus problemas àquele senhor que vai lá muito mais vezes e que tem uma relação de confiança, e que nós podemos ser a ponte de ligação das dificuldades do lugar, mas de lugares estamos a falar mesmo muito pequenos e com dificuldades de mobilidade e de acessos. Por isso eu acho que a Viver Canadelo tem feito, além do trabalho que isso é possível ver, de caminhadas, ligado também ao desporto no ano passado com o Ultra Trail, o trabalho do Enredarte é de facto ser um elo de comunicação das pessoas que menos vezes têm a possibilidade de voz. E vocês acabam por ficar surpreendidos com a adesão das populações? Sim, sem dúvida.
Essa foi, acho que, a nossa principal... Esperavam esta adesão em massa? Não, nunca pensámos. Como dizias há pouco, é um projeto com 1 ano. Nunca pensámos ter estes números nem estes resultados. Por isso, para nós, foi mesmo uma vitória. Por isso é que eu acho que a parte de base não é difícil. O que é difícil é nós trabalharmos esta questão de fragilidades entre responsáveis de pensamento local. Há bocado o Zé falava esta questão dos transportes, não é? Que para nós é uma dificuldade acrescida que não se tem consciência, mas se é difícil perceber isso dentro do próprio concelho, muitas vezes em termos autárquicos, etc., como é que nós vamos conseguir fazer parcerias efetivas em que nós nos consigamos entender e perceber o que é que são as fragilidades de cada uma das associações, as fragilidades do território, e trabalhar a médio e longo prazo para podermos combater estas dificuldades. Essa é a grande questão que eu lanço aqui numa perspectiva de futuro. E eu vou perguntar ao Rui Leite, já em jeito de fase final desta primeira parte de uma conversa que vai ter outros convidados daqui a alguns minutos, ao Rui Leite, presidente da Junta de Freguesia, da União de Freguesias de Olo e Canadelo. Estas aldeias das Fraldas do Marão têm futuro? Tem futuro, claro que tem futuro. Se não tivéssemos futuro, não estávamos aqui a discutir precisamente isso. E é esta mensagem que nós queremos incutir aos poucos jovens que já nos resta, porque uma da nossa principal preocupação, a nossa maior preocupação é precisamente a desertificação, é o abandono dos jovens da freguesia, que acabam os seus anos escolares e não têm trabalho e migram. E depois dificilmente regressam, não é? Mas também só se me permite, isto também acontece porque nós também, o PDM, esperamos que haja para o ano uma revisão do PDM, porque o PDM também não permite, também é rígido na construção dos jovens que queiram investir na freguesia, que queiram fazer a sua própria habitação. O PDM, a freguesia do Olo e Canadelo, foi bastante penalizado, o último PDM. Agora irá haver a revisão do PDM, esperamos nós, e esperamos que isso venha a alterar as condições de construção porque o Olo e Canadelo são freguesias, é montanha, é difícil a construção, e as zonas que estão contempladas são zonas quase impossíveis de construir. Nós temos, na altura quando foi feita a sugestão, sugerimos uma zona para fazer uma pequena urbanização, precisamente para que os jovens que queiram casar e depois ficar a residir na freguesia tenham onde construir. E claro que tem futuro e temos que colocar. É difícil até estacionar, nós tivemos que colocar aqui É montanha, não é? É montanha e temos que ter, mas são esses pormenores que nós locais que sentimos e sabemos e que temos que fazer transmitir às pessoas que têm. E estão tão habituados que se desenrascam desta forma. Sim, nós temos que nos desenrascar mesmo. José Magalhães, que ações é que devem ser feitas para que o futuro possa ser mais risonho para estas populações? Eu acho que uma das questões importantes é manter esta parceria entre poder autárquico e entidades locais, e mantermos unidos e reforçar estas parcerias e dar resposta a estas comunidades de maneira integrada, tanto ao nível dos serviços, de questões sociais, de animação cultural e etc. Portanto, isto é um foco. A segunda questão, de facto, tem que se reinventar algumas coisas. Por exemplo, estava há um bocado a falar da questão dos transportes. Vamos ter que nos preocupar disso, não é? Porque neste momento, por exemplo, em termos de transportes públicos, ainda temos aí algumas companhias privadas, porque a Câmara, tem contratos com eles por causa dos transportes escolares, mas quando acabar eventualmente os transportes escolares, nós não vamos ter transportes públicos. Está aqui, por excelência, uma parceria incrível, em que há várias instituições, não só aqui das Fraldas do Marão, mas do Marão, que tenha várias carrinhas. Um desafio que eu já fiz aos outros presidentes é juntar-nos para eventualmente criarmos uma frota comum, para resposta comum das nossas carrinhas. Nós temos carrinhas que são utilizadas de manhã e depois à noite, ou minibus, eu não sei quando, mas durante o dia essas, por mais meia dúzia de questões, e em cooperação com as juntas de freguesia e com a Câmara, nós podemos montar um circuito de transportes sociais de proximidade a preços, dizia eu, a quase de borla, ou de, enfim, com uma cota mensal, um passe mensal simbólico, e lá está, aqui pode-se dar uma resposta barata
e fazer uma discriminação positiva para que os nossos pessoas vivendo aqui na Serra do Marão possam ser transportes para a cidade a custo praticamente zero. E aliás, isto é um desafio importante e aliás, politicamente, os políticos estejam atento disso, porque isso até pode dar alguns resultados positivos em termos políticos, não é? Também temos que um bocado chatear isso. E depois, a outra perspectiva, porque estas coisas também têm que ter uma dimensão económica, é exatamente para sermos criativos e tentar encontrar coisas que possam alavancar projetos coletivos. Nós acreditamos no projeto coletivo, que depois, à volta deles, há projetos individuais. Esta perspectiva do projetinho individual, de apoiar aí um jovem agricultor aqui, uma casa de turismo acolá, são importantes, mas são isolados e valem só do ponto de vista individual. Se alavancarmos com projetos coletivos que possam irradiar outros projetos privados, é a nossa grande aposta. E isto tem que ser uma grande aposta nesse setor. Por isso, esta questão dos produtos locais, estas questões da tecelagem, esta questão à volta do rio, esta questão ao nível das iniciativas que estamos a organizar cá para atrair população, esta questão dos serviços públicos, como o que está a fazer a junta aqui, ter os funcionários, também a ter outro tipo de apoio que não é tradicional numa junta de freguesia. Enfim, tudo estas questões e em parceria, em rede, para esta aposta são importantíssimas. Muito bem, Liliana Abreu, a cultura é uma das formas de ajudar a fazer com que estas pessoas vivam melhor. A cultura é a forma de nos reinventarmos enquanto população. Nós sempre tivemos cultura e aqui não precisamos de fazer diferenciação entre erudito ou mais tradicional. A cultura é a parte inerente de ser humano. Aliás, se calhar é isso que nos faz diferentes de todos os outros seres que habitam neste mundo. Por isso a cultura para nós, ou a arte, ou a experienciação do ser através da arte, é a parte fundamental para que haja uma ideia de comunidade. E é aí que é preciso chegar. Nós precisamos nos reinventar e sem tempos de projetos, sem termos 1 ano, ou 2 ou 3 para apresentar resultados. Nós precisamos que haja tempo para que as populações voltem a ganhar o seu poder, porque nós depois do 25 de Abril ficamos com uma dependência brutal do sistema. E estes espaços aqui são renegados pelo próprio sistema, portanto temos que nos reinventar em conjunto. E é necessário, de facto, arte e criatividade, não só com a população ou na população, mas entre nós, agentes que tenham alguma participação local, para que consigamos realmente também reinventar as nossas relações e as nossas redes para nos pormos realmente ao serviço da população. Acho que isso é fundamental. Termos tempo. O tempo e a arte aqui, o tempo no Marão é diferente, a arte também o é, por isso acho que todos nós temos que saber apropriar-nos dele e pô-lo realmente ao serviço nosso e das populações a quem estamos afetos. Agradeço à Liliana Abreu, responsável do projeto Enredar-te, ao José Magalhães, presidente do Centro Local de Animação e Promoção Rural, ao Rui Leite, presidente da União de Freguesias de Olo e Canadelo, o tempo que acabaram por dispensar para virmos aqui mostrar também ao país este debate sobre as fraldas do Marão. Que futuro! Hoje, a propósito da Feira das Papas de Olo e Canadelo, é a 9ª edição desta Feira das Papas, que é organizada pela União de Freguesias de Olo e Canadelo, uma iniciativa que acontece aqui mesmo ao lado, na sede da Junta de Freguesia, em Olo, e que conta com o apoio da Câmara Municipal. A par da degustação do menu tradicional, que inclui as papas de sarrabulho, de nabiças e couve, há também expositores com produtos locais, nomeadamente enchidos, fumeiros, mel, compotas e artesanato. Está lançado o desafio para que passem por cá ao longo deste fim de semana. Nós, daqui a pouco, vamos voltar aqui ao estúdio móvel da NFM, porque teremos num segundo painel outros convidados para debatermos as fraldas do Marão